vamos para mais uma semana de aula. O tema da aula de hoje é o perfil profissional que o técnico em edificações tem que ter, tá? Então, nós passamos a primeira parte do curso, vamos relembrar. A gente passou a primeira parte do curso entendendo o que é esse negócio de construção civil, entendendo a indústria por trás dela. Aí a gente vem com a função social do técnico em edificações. Então, a partir daquela indústria, a partir do momento em que eu sei aonde eu vou atuar, eu preciso ter uma ideia de toda a minha função social, entendendo o que é um patrimônio histórico, o que é um patrimônio, qual é a legislação urbanística, ambiental, por que ela serve. Então a gente passou pela função social e agora a gente entra para fechar essa parte de introdução à construção civil, o nosso perfil profissional. Ou seja, o que é isso? Na aula de hoje a gente vai construir algumas habilidades, então a gente vai entender o que é necessário ter para desempenhar bem a função de um técnico em edificações, alicerçada em toda aquela função que o técnico de edificações tem que ter, tá bom? Então, para a gente começar a aula, para a gente começar a entender sobre o tema, a gente precisa entender o que de fato o técnico em edificações faz. Então, o que ele está habilitado para fazer. Por quê? A partir do momento que eu sei o que ele faz, eu consigo falar o seguinte, ó, para fazer isso aqui eu preciso disso, 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 disso. Então, o profissional precisa disso, 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 tá bom? Então, vamos entender um pouco das habilitações. Então, se eu olhar lá na legislação, técnico em edificações vai fazer o quê? Vai desenvolver projetos de até 80 metros quadrados. E aí, quando eu falo desenvolver projetos, é o desenvolvimento do projeto arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e, inclusive, o estrutural, beleza? Então, todos esses projetos de até 80 metros quadrados eu posso fazer. Então, quais os conhecimentos e habilidades que eu preciso ter para desenvolver esse projeto? Bom, para eu desenvolver um projeto arquitetônico, eu preciso ter uma boa orientação espacial, por exemplo. Então, eu tenho que ter dimensão das coisas. Então, eu preciso entender o que caberia, né? Então, eu preciso ter uma noção espacial em um quarto de 3 metros por 4. É um quarto grande, é um quarto pequeno. O que cabe? Certo? Preciso ter noção de orientação solar, dos pontos cardeais. Então, a gente já vai construindo aqui o perfil do nosso técnico. Então, ele pode fazer esses projetos de até 80 metros quadrados. Ele realiza o orçamento de construções, aí não precisa ser de 80 metros quadrados, pode ser de milhares de metros quadrados. Então, a parte de orçamentação é muito importante. E aí, quando eu falo em orçamento, o que é? Orçamento é eu definir o custo de alguma coisa, o custo e também o preço de venda, né? Porque eu não vou vender igual ao que eu gastei para realizar, vou vender sempre um pouco a mais. E tudo isso existem técnicas, a gente vai ver ao longo do curso, então a gente pode também fazer o orçamento. Estamos habilitados também a fazer a manutenção de qualquer edificação, incluindo planejamento e execução. Prestem muita atenção. Então, não só na obra, como na manutenção, planejamento e execução. Planejamento e execução, planejamento e execução. Prestem bem atenção. Eu preciso saber das técnicas, mas eu preciso também saber planejar. Eu vou fazer um sumário de todas as habilidades, mas a gente já vai pegando aqui algumas coisas que, o técnico de edificações precisa saber planejar, não tem como. Se eu sou uma pessoa desorganizada, será que isso vai dar certo? Será que minha obra vai dar certo? Fica aí a pergunta, tá bom? Então, além de fazer a manutenção, né, então o reparo ou a reforma de alguma obra, eu também posso fazer um ensaio técnico dos materiais de construção. Então, eu posso fazer um ensaio técnico de um concreto, ensaio técnico de um solos. E o que será que eu preciso saber para fazer um ensaio? Nada, precisa saber mexer na máquina, é isso? Não, por quê? Como que um concreto se comporta? Como que um solo se comporta? Através das leis das ciências da natureza. Então, se eu não souber física,
Mecânica newtoniana, ação e reação, soma das forças no ponto tem que ser zero, senão ele vai deslocar e tudo mais. Se eu não souber isso, eu vou conseguir interpretar e realizar um ensaio técnico de materiais de construção civil? Não. Não vou. Por quê? Porque eu não sei as leis que regem aquilo lá, tá certo? Então também posso fazer ensaio técnico de material de construção civil. Plano de qualidade muito importante, então imagina uma obra muito grande, 4 torres de 20 andares. E aí, como que a gente gerencia isso tudo? É função de quem? Desse cara aqui, ó. Então, tá, ó, ligadinho aqui em planejamento, né? Manutenção de equipamentos e instalações. Então, eu preciso saber como uma instalação funciona. Instalação hidráulica? Como é que eu faço? Instalação elétrica? Quais são as leis da física que regem a instalação elétrica? Vixe, esse fio aqui está passando muita corrente. Se estiver passando muita corrente, o que vai acontecer? Ele vai aquecer? Ele vai pegar fogo ou não? O que é o disjuntor? Como o disjuntor funciona? Né? Então eu preciso saber dessas leis para dar manutenção e também projetar aqui. Ó, eu posso projetar instalações hidrossanitárias, instalações elétricas. Então como que um fluxo de água ocorre? Por que será que quando eu ligo a torneira está saindo ar e não água? Como é que eu sei isso? Porque eu sei a lei das ciências da natureza, ok? Bom, maravilha então. E aí a gente vai construir esse perfil. O perfil, ele é dotado de 2 vertentes, vamos falar assim. Primeiro é o conhecimento que a gente precisa ter. O que é conhecimento? O conhecimento de uma determinada área é a relação de várias informações. Então, opa, pera lá. Eu sei que se eu tenho, na mecânica newtoniana, se eu tenho uma ação, eu tenho uma reação. Perfeito. Tenho uma informação. Ah, beleza. Aí eu tenho uma outra informação. Ora, se eu carrego esta viga em uma direção, os apoios da viga, então ó, eu tenho uma viga aqui, carreguei ela para baixo, eu crio uma força de reação aqui para igualar. Olha só, isso faz a minha viga fletir, se deslocar. Então eu estou relacionando uma lei da física com uma observação minha, e aí eu relaciono com outra lei da física, e aí eu relaciono com uma outra coisa que eu sei. Por exemplo, vamos falar aqui de planejamento, de orçamento, então leis de economia, leis de juros, amortização. Então tudo isso é um conhecimento, e aí eu vou conectando esses conhecimentos e formando uma rede, conectando essas informações e formando uma rede, certo? Então conhecimento é o arcabouço das informações que eu tenho, que eu vou pegando na minha caixinha, falando, então isso acontece com isso, isso acontece com isso. Como que a gente desenvolve o conhecimento, pessoal? Estudando, né? Então, todo esse conhecimento, ele exige leitura, exige poder de interpretação, exige muitas vezes você não entender, ficar nervoso com você e digerir aquela informação durante um tempo e abriu a minha cabeça. Então, aqui não tem segredo, gente. Senta a bunda na cadeira, lê, assiste palestras, vídeos, assiste aulas, realiza exercícios. Então, aqui eu estou chovendo no molhado, tá certo? E habilidades. O que são habilidades? Por exemplo, jogar bola é uma habilidade. Então, eu tenho a habilidade, então eu consigo fazer certas coisas. Consigo jogar bola, consigo gerir pessoas, gestão de pessoas é uma habilidade. Então, o nosso perfil profissional ele vai ser formado tanto pelo arcabouço de informações que eu tenho, quanto o que eu consigo fazer com esse conhecimento. Aí você fala assim, professor, mas a habilidade é um negócio que a gente nasce com ela. Não. A gente desenvolve. Obviamente que vai ter habilidades que eu vou ter mais facilidade, habilidades que eu vou ter menos facilidade, mas a prática e o treino faz a gente naturalmente desenvolver essas habilidades. Então, nós iremos passar nos próximos vídeos pelas habilidades que nós precisamos ter e pelos conhecimentos que a gente precisa ter. Tá certo? Então, o que a gente viu aqui? Vamos dar um resuminho.
verificações que precisa fazer. Desenvolve projetos, realiza orçamento, então não adianta, mexe com dinheiro, muito importante, quem não sabe mexer com dinheiro vai ter sérios problemas na atuação profissional. Faz manutenção e reforma, tanto o planejamento antes quanto a execução durante, faz o ensaio técnico dos materiais, realiza o plano de qualidade e também faz a manutenção tanto dos equipamentos, betoneira, sapo, quanto das instalações elétricas, estruturais, tudo bem? E aí, a partir do que a gente precisa fazer, a gente vai estabelecer um perfil. Vai conversar um pouco sobre os conhecimentos que a gente precisa ter e as habilidades, o que eu preciso saber fazer para desenvolver essa profissão da melhor forma, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!